Olá, alunos, tudo bom? Vamos falar então, né, os conteúdos que ainda nos restam, ainda faltam para a gente trabalhar. Estamos agora no capítulo 11, isso, 11, Terceiro Mundo, Descolonização e Lutas Sociais. Eu vou passar meio rapidamente sobre esse conteúdo, mas eu acho que algumas situações são importantes de pontuar, certo? Não é um conteúdo que a gente tem que detalhar com tanta profundidade como ditadura civil-militar no Brasil, por exemplo. Mas é um conteúdo importante que vocês conheçam, tá? Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, certo? A gente vai ter um processo grande de independências, né? De um processo de descolonização dos países da Ásia e da África, que lembram lá, né? No final do século XIX, muitos foram partilhados, dominados pelas potências europeias do período, certo? Então, com o início da Guerra Fria, né? A gente vai ter uma certa mudança, digamos assim, nesse contexto, certo? Então, além de tu ter um histórico de pessoas que jamais se renderam, jamais se adequaram ou aceitaram o domínio europeu, ou seja, uma série de lutas seculares de resistência desses grupos, né, lutando por sua independência, por sua soberania, pelo seu processo de autogoverno, nós temos outros fatores que vão propiciar, então, né, essa descolonização. Primeiro, porque as potências europeias saem da Segunda Guerra Mundial completamente arrasadas, como a gente sabe, né, completamente detonadas, e nós vamos ter, então, duas grandes potências que vão subir, não de forma equiparável, já que os Estados Unidos sofreu muito menos na Segunda Guerra Mundial do que a União Soviética, de fato, né? Mas são duas potências que vão ter interesses nesses processos de descolonização, até porque vão querer elas entrar na esfera de influência desses novos países, dessa reorganização dos países, certo? Então, basicamente, a gente vai ter esse estímulo, certo? Essa disputa entre as duas grandes potências vai fazer com que haja um estímulo às independências desses países, que serão independências que ocorrerão de formas muito diversas, alguns de forma mais fácil, outros de forma, digamos assim, mais aguerrida, de fato, com guerras muito fratricidas, guerras civis, enfim, né? Um processo muito complicado. Então vai ser muito diferente de acordo com a potência que domina, enfim, né? Com o contexto daquele período. Então, mais ou menos entre as décadas de 50 e 60, né? Em torno de 40 a 50 países africanos e asiáticos vão conseguir, então, conquistar a sua independência, certo? Porém, a gente tem que lembrar que eles vão sair desse processo de colonização, também um processo muito grande, onde nós tivemos, então, como eu falei, uma desestruturação social, né, a partir do imperialismo, do neoimperialismo, extremamente marcante, que até hoje tem suas consequências, afinal de contas, esses países foram sugados, sua população foi muitas vezes exterminada, foi subjugada, né, muitas vezes o que houve, né, uma série de construções, né, de hierarquias e de, digamos assim, de fronteiras que são fronteiras que juntaram grupos que eram rivais, que separaram clãs que eram, né, da mesma linha, digamos assim, certo? Da mesma família, parentesco, enfim. Então vai haver uma, digamos assim, uma desorganização daquelas sociedades que não é do dia para a noite que isso vai, digamos assim, tomar corpo. E se criou uma cultura de hierarquização, uma cultura, digamos assim, de disparidades, de ódio fomentado. Então, né, um grande exemplo é Ruanda, né, o que aconteceu em Ruanda em 94, né? Então, aquele genocídio, né, que vai acontecer em Ruanda, foi um genocídio artificial, da construção de diferenças artificiais, que foram os europeus que implantaram, certo? Que foram adotadas e que se criou ódio entre aqueles grupos, né? Nada melhor para dominar do que dividir os subjugados, digamos assim, né? Criar uma série de aparatos ideológicos que façam que as pessoas, digamos assim, se distraiam de onde está o poder. Tanto desune para poder dominar melhor. É uma das melhores estratégias, funciona muito bem, diga-se de passagem. Então, nós vamos ter países que vão, né, se erigir a partir de uma situação caótica, né, reflexo, obviamente, desse processo, né, terrível de neocolonialismo, de imperialismo, certo? Bom, então basicamente vai se criar então o que vai ser chamado de terceiro mundo, né? Então que um sociólogo francês vai denominar o primeiro mundo são os países, né, ricos, os países civilizados, só que não, né? Mas enfim, os países ricos, capitalistas, né? Enfim, que enriqueceram
como que eles enriqueceram, deixa eu pensar, né? Pois é, então, em grande medida, transformando esses outros espaços no que esse francês vai chamar de terceiro mundo, né? Enquanto o bloco da União Soviética seria chamado de segundo mundo, enfim, este grande grupo subdesenvolvido, atrasado, etc., pobre, então chamado terceiro mundo, do qual, né, nós também fazemos parte. Até hoje é um termo, digamos assim, que se coloca, certo? Bom, em 55 tem uma conferência importante, então também quero fazer essa reflexão, que é na Indonésia, em Bandung, Conferência de Bandung, que esses países que recém haviam conquistado a sua independência, eles vão fazer, então, né, toda essa, apoiar as lutas anticoloniais dos países que ainda não tinham conseguido o seu processo de independência, certo? Condenando, então, uma série de situações como racismo, né, como a exploração que eles vivenciaram e que, né, os tornaram tão empobrecidos, né, a intervenção das superpotências, e vão tentar escapar um pouco dessa esfera, né, da Guerra Fria, tentando se colocar como países não alinhados a nenhuma das situações. Mas é claro que vai haver toda uma pressão, né, das duas grandes superpotências para um alinhamento a um bloco ou a outro, certo? Bom, em relação às independências, a gente tem então uma série de exemplos, de modelos, enfim, né? E eu vou falar assim muito rapidamente de alguns casos específicos, certo? Então, em relação à Índia, tá? Então, a Índia foi o primeiro desses países, né, asiáticos a conseguir seu processo de independência em 47, né? A Índia foi colonizada pela Inglaterra, né, no processo de neocolonialismo, que enriqueceu horrores, né, com a Índia, certo? Principalmente com a entrada da Companhia das Índias Orientais e mais tarde, enfim, a coroa portuguesa, a coroa inglesa vai tomar pé, então, da Índia, certo? Bom, a emancipação teve como seu grande nome, né, o Mohandas Gandhi, né, que, enfim, que depois foi sendo chamado de Mahatma, que é digamos assim, um atributo, né, a eles, né, achei grande alma nobre, alma sublime, enfim, que era um advogado, né, então ele fazia parte do Partido do Congresso Indiano, né, que foi fundado em 85, e tinha maioria hinduísta, né, a Índia tinha muito isso, ela tinha a maior parte da população era hindu, mas também tinham grupos muçulmanos e muitas vezes haviam rixas ali, certo? Bom, tanto que criaram, né, a Liga Muçulmana e também atuou nesse processo de independência. O que tem que saber sobre isso? Basicamente, que Gandhi né, tinha como proposta, e por isso, inclusive, né, foi tão admirado no mundo inteiro, a perspectiva da não violência, da desobediência civil. Então, a gente não reconhece esse governo, logo eu não tenho que obedecer a ele, né? Então, se fazia uma série de atos, sempre, assim, atos pacíficos, né? A população, muitas vezes, era massacrada, né? Era uma população super paupérrima, né, principalmente pobre, explorada, enfim, a Índia tem uma série de situações de desigualdades que vão além, né, das desigualdades de classe, mas também de questões realmente de castas, né, as pessoas que, digamos assim, é um discurso, uma perspectiva, né, na qual as pessoas não, elas nasceram naquela casta, que é uma casta inferiorizada, e elas vão morrer naquela casta inferiorizada, né, tipo assim, enfim, é outra cultura, é outras formas de relações sociais, mas o fato é que a Índia, né, na toda a sua complexidade, sofria então essa grande exploração da Inglaterra, e o Gandhi foi uma liderança nesse contexto, e isso ganhou muito a simpatia, digamos assim, internacional, certo? No fim das contas, então, com todas essas ações, né, como eu disse para vocês, de não violência, de desobediência civil, de boicote aos produtos ingleses, uma série de situações como essas, os ingleses acabaram então concordando, né, com a independência da Índia, tentando, na medida do possível, manter seus interesses econômicos. A Inglaterra tentava dominar muito mais pela economia do que militarmente, né? Mas, basicamente, então, a gente vai ter, depois da formação da Índia, uma série da independência da Índia, atritos entre os grupos muçulmanos e hindus, de tal forma que nós vamos ter uma ruptura e vai ser criado um novo país, então, onde a maioria muçulmana vai se dirigir, e aqueles que viviam naquele território que eram hindus vão se deslocar para a Índia, vai ter uma grande migração. Esse país é o Paquistão, e até hoje há tensões, né, entre a Índia e o Paquistão, tanto que sempre é um olhar meio cuidadoso, no sentido de que ambos têm armas nucleares, então, né, é sempre aquela preocupação. O Gandhi acaba
acaba sendo, então, né, assassinado, certo? Quando tentava fazer um processo de uma relação mais amistosa, né, com os muçulmanos, né, paquistaneses, e basicamente, né, a Índia, ela, bom, você sabe o que está acontecendo com a Índia hoje em dia, né, então, o novo epicentro é uma sociedade que tem, né, assim como a nossa, uma diferença brutal entre as pessoas, de desigualdade social, pessoas que vivem de uma forma terrivelmente miserável, enquanto a Índia também é um grande setor de tecnologia, né, de exportação de conhecimento, produtor de vacinas, de insumos. Então, essa disparidade social ela é muito gritante de fato, né? E ela é considerada um dos países emergentes, né, dos chamados BRICS, né, que foi esse grupo formado, né, há um tempo atrás, no qual havia um alinhamento maior desses grupos em ascensão para poder se ajudarem, digamos assim, né, enquanto um bloco econômico, né, mas que há alguns anos atrás começou a dar uma situação meio mais complicada devido às mudanças, né, políticas no Brasil, né, seus alinhamentos externos, certo? Então, basicamente, em relação à Índia, são esses termos. Depois, no próximo vídeo, nós continuamos falando do processo de independência e descolonização. Até lá!